Bom dia, boa tarde, boa noite. Eis que a espera acabou. Nós estamos começando o nosso Growcast, o podcast com cheiro, com gosto, com sabor de Groaíras. É um produto da Groaíras TV e da Alcance Produtora. E nada melhor do que começar com o pé direito. E hoje estamos trazendo aqui uma técnica do nosso município para tratar de um assunto de suma importância, porque nós vamos falar de direitos humanos e de sistema de proteção. Nada melhor do que trazer gente qualificada. E começar com o pé direito é de fundamental importância nesse projeto que se inicia, que é de valorização das nossas coisas, da nossa cidade, da nossa Groaíras. Hoje nós temos o prazer de receber como nossa entrevistada, nossa colaboradora, o privilégio de termos conosco, Edivani Gonçalves Silva. Edivani, seja bem-vinda ao Growcast. Estamos estreando. A missão é árdua, mas é um privilégio tê-la conosco. Seja bem-vinda. E estamos aqui de portas abertas para você, para trazer a boa informação. E hoje nós vamos falar muita coisa boa. Nós vamos falar de Conselho Tutelar. Fique à vontade, Edivani. Quem é Edivani Gonçalves Silva? Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra imensa ser a escolhida para estar aqui nesse pontapé inicial, nessa estreia, e é também uma grande responsabilidade. Agradeço imensamente a oportunidade, agradeço ao Alcance Produtoras, agradeço ao Growcast, agradeço a você, Augusto, essa parceria, esse bate-papo descontraído que a gente vai ter aqui hoje. E falando um pouquinho de mim, né, Edivani Gonçalves Silva, eu sou filha do seu Chicô, sou natural daqui do município, nasci aqui me criei até uma determinada idade e depois fui para o Rio de Janeiro, onde morei por 20 anos, onde trabalhei, onde estudei, onde me formei. Eu sou graduada em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Concluí minha faculdade em 2010. E desde o início da faculdade, minha vontade era de voltar para o meu chão, para a minha terra e contribuir com os meus conhecimentos. E assim eu fiz. Em 2010 eu me formei, no início de 2011 eu estava me organizando para voltar para Groaíras. Cheguei aqui em junho de 2011 e desde então eu tenho trabalhado na área da assistência social, sou assistente social. Sou especialista em saúde da pessoa idosa, né? Também me especializei durante um tempo em que eu estive trabalhando no município de Coreaú. Trabalhei lá e aproveitei o tempo lá disponível para fazer minha especialização. Me especializei em saúde da pessoa idosa pela UFC. E desde então eu tenho atuado, né, na assistência, já atuei em alguns municípios, atuei em Groaíras, atuei no Graça, atuei no Coreaú, tive uma passagem muito rápida por Sobral, quando assumi o meu primeiro concurso em Cariré, onde trabalhei por 5 anos e hoje sou efetiva do município de Groaíras na área da assistência social. Sou técnica da gestão do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, aqui no município. Edivani, eu sou muito suspeito para falar de você, porque já tive o privilégio de dividir com você as labutas em prol de direitos sociais, aqui, principalmente à frente do Conselho Municipal de Habitação. E naquele tempo nós conseguimos, de forma coletiva, juntamente com o Conselho Municipal de Habitação, uma série de conquistas, principalmente no fortalecimento desse movimento que é de controle social no setor de habitação. Então, eu conheço um pouco o seu trabalho. A apresentação é necessária, abrir esse espaço para você, mas eu tive o privilégio de trabalhar, aprender com você, e eu ainda tenho esse privilégio de conviver com você e assistir o seu trabalho hoje aqui dentro da nossa cidade. Pois bem, não é à toa que você está aqui conosco para nós trabalharmos de um tema de suma importância, que é a eleição do Conselho Tutelar. Houve o convite por parte da produção do Growcast para que os nossos conselheiros, os nossos candidatos que estão postulando ao Conselho Tutelar do município de Groaíras, e ele, por razões outras, eles resolveram não participar do programa. No entanto, não é de suma importância a gente trazer uma pessoa do seu quilate, com o seu conhecimento, com a sua vivência social,
para tratar do assunto, porque nós vamos tratar de exercício da democracia, mas nós vamos falar também a respeito do fortalecimento do sistema de proteção da criança e do adolescente na nossa cidade. Pois bem, desse contexto, nessa conversa pode até surgir até a questão dos mitos sobre o papel do Conselho Tutelar. Então, vamos lá. Edivani, como se inicia esse processo de escolha? Primeiro, o que é o Conselho Tutelar? Pronto. Vamos lá, dizer para vocês que falar de Conselho Tutelar é sempre mexer numa seara que é muito articulada, que é muito trabalhada, mas, infelizmente, não é tão conhecida assim da população. Às vezes, a população tem um entendimento um tanto quanto errôneo do que seja o Conselho, da atuação do Conselho, né, das atribuições do Conselho, e aí, algumas vezes, se tem um entendimento errado daquilo que o Conselho tem que fazer. O Conselho Tutelar, ele é um órgão, né? Ele é um órgão, ele está dentro da estrutura da administração municipal. Então, assim, ele foi criado... acho que foi a primeira conquista pós abertura política, né? A gente teve a abertura política lá em 1985. Em 88 nós tivemos as eleições, as primeiras diretas, né? Que já foi a Constituição. E em 90 já teve o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, o Estatuto ele já traz dentro da sua composição, né, dentro da sua estruturação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já traz as diretrizes principais para que se faça as eleições para conselheiros tutelares nos municípios, nos diversos municípios. Então, o que é o Conselho? O Conselho ele é um órgão, como eu já disse, ele está dentro da estrutura administrativa, ele é permanente, ou seja, ele não pode ser desfeito, ele é um órgão que é necessário dentro da estrutura administrativa do município, então ele não pode ser desfeito por razão alguma, né? Um decreto, uma portaria, não se desfaz um conselho, ele é permanente, ele é contínuo, ele é autônomo, né? É importante dizer que essa autonomia é a autonomia das suas funções. O Conselho não precisa pedir autorização, pedir licença para nenhum outro órgão para exercer sua função. A sua autonomia significa que, no que tange a defesa dos direitos da criança e do adolescente, a proteção da criança e do adolescente, o conselheiro ele pode exercer suas funções sem pedir licença nem pedir permissão a ninguém. Mas essa autonomia não é uma autonomia administrativa, né, Gutinho? A gente até falava aqui antes, um pouco antes do programa começar, a gente falava dessa questão da autonomia não ser de fundo administrativo. Então, ele é vinculado a uma secretaria do município. Então, ele tem que prestar contas da hora que ele abre, da hora que ele fecha, né, do tempo de funcionamento, dos gastos dele, para onde ele vai. Enfim, ele não é autônomo administrativamente, ele é autônomo no exercício das suas funções, né? E ele é não jurisdicional. O que significa isso? Significa dizer que ele não é um órgão do judiciário, ele não pertence ao judiciário e ele não tem função judiciária. Então, esse entendimento que muitas vezes se tem de que o Conselho Tutelar deveria exercer um certo poder de polícia, né? Policiar famílias, policiar crianças, isso é um entendimento errado que se tem das atribuições do Conselho Tutelar, porque o Conselho ele é não jurisdicional, exatamente isso que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, órgão permanente, autônomo, não jurisdicional. E de onde ele nasce? Ele é eleito pela população, né? Tanto é que o que nos traz aqui hoje é justamente a eleição do Conselho, o processo de escolha unificada dos conselheiros tutelares. Então, ele é eleito pela população para exercer durante um mandato a função de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, de uma forma concisa, o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, eleito pela sociedade para zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Uma coisa que você colocou bem
falando até no próprio processo de escolha dos conselhos, dos conselheiros tutelar, Edvani, dentro dessa sua fala, como se inicia esse processo de escolha das pessoas que estão postulando hoje uma vaga no conselho tutelar? A lei, né, a normativa hoje é que o processo unificado de escolha dos conselhos tutelares, ele vai sempre acontecer no ano seguinte, imediatamente seguinte à eleição presidencial. Então, no ano passado, em 2022, nós tivemos eleição presidencial. Esse ano agora, de 2023, nós já sabíamos que seria um ano de processo unificado de escolha, né? O que a gente chama de eleição para conselheiros. Então, toda vez que há uma eleição presidencial, no ano seguinte existe a eleição para conselheiros tutelares. Isso é uma normativa um tanto quanto recente, né, que alterou as leis antigas, porque antigamente, né, um pouco mais atrás, a eleição de conselho tutelar era de 2 em 2 anos. A cada 2 anos havia esse processo e os conselheiros que estavam só podiam ser reconduzidos uma vez. Pronto. É um mandato de 4 anos. É um mandato de 4 anos. E a eleição unificada porque é em todo o território nacional. Todo o território nacional, exatamente. A normativa legal foi exatamente para isso, para unificar no território nacional a eleição. Então, da mesma maneira que está acontecendo esse processo aqui em Groaíras, está acontecendo em Cariré, em Forquilha, em Sobral, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todos os 5.570 municípios do nosso país. Pronto, e como se inicia esse processo de escolha daquelas pessoas que querem postular de fato ao Conselho Tutelar? Qual é o passo inicial? O primeiro passo é reunir o CMDCA, né, criar, juntamente com o CMDCA é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele é o órgão que tem a primazia de conduzir o processo eleitoral dos conselheiros tutelares. Então, o CMDCA se reúne, cria, entre os seus integrantes, cria uma comissão eleitoral. Essa comissão ela é a responsável por conduzir todo o processo. Em geral, são 4 ou 5 pessoas, né, que são retiradas de dentro do Conselho da Criança e do Adolescente, e essa comissão conduz todo o processo. Então, reúne o CMDCA, cria-se a comissão baixa o edital, né, cria e posta o edital, e o edital, dentro do edital já tem as previsões todas para o processo eleitoral. Então, dentro do edital tem quem pode, quais são os documentos necessários, quais são os critérios, quais são os detalhes, né, mais necessários, como documentação, comprovação de tempo de atuação na área da criança e do adolescente. Ali também tem o cronograma. Tem idade mínima para concorrer ao Conselho Tutelar? Tem sim. Qual a idade mínima? 21 anos. A idade mínima para concorrer, para ser habilitado no processo eleitoral é 21 anos. Esse ano foi muito interessante, porque houveram algumas pessoas com 19, 20 anos que nos procuraram para se inscrever, né? Tinham interesse em se inscrever, mas, infelizmente, até mesmo pela questão das normativas, gente, tem algumas normativas, como, por exemplo, o SINASE, que é o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, né? O SINASE, e até mesmo o próprio Estatuto, em alguns momentos, algumas proteções e algumas normativas vão tratar o adolescente até 21 anos. Então, uma pessoa com menos de 21 anos, ela não pode se candidatar ao Conselho Tutelar. Interessante esse critério objetivo, que tem previsão no próprio ECA, né? Sim. Então, mas e nesse processo, tratando de Groaíras, quem foram as pessoas que se inscreveram inicialmente e que cumpriram os objetivos? Foram muitas, por poucas? Nós tivemos uma certa dificuldade, apesar da gente ter veiculado bastante o processo, apesar da gente ter dado ampla divulgação do processo, fomos na rádio, divulgamos através das redes sociais e tudo mais, mas, infelizmente, nós não tivemos uma procura muito grande, né? Se eu não me engano, das 12 pessoas que se inscreveram, 3 foram desclassificadas, né? Não foram habilitadas por conta da não comprovação da atuação.
né? Explicando de uma forma bem prática, Augusto, quando o edital diz assim, você precisa comprovar que você tem pelo menos um ano, em Groaíras, se eu não me engano, foram 2 anos. Em Groaíras, não, perdão. A normativa é de 2 anos. Você tem que comprovar que você tem 2 anos de atuação com criança e adolescente. Então, beleza. Muitas pessoas imaginam que estar em contato com a criança é trabalhar com a criança, é trabalhar na área dos direitos da criança e do adolescente. E não é. Então, vamos explicar. Existe uma escola, certo? E na escola tem o professor. O professor, ele trabalha diretamente com a criança, né? Mas, e aí ele estuda, ele se especializa em diversas situações para tratar com a criança, com a criança. Mas ali naquela escola tem também o vigia. E aí a função do vigia não pode ser equivalente à função do professor, né? Pelas próprias especificidades mesmo. Então, se o vigia ele não tem condição de comprovar que ele trabalhou 2 anos numa escola, mas ele trabalhou exercendo a função de vigia, né? Então, algumas pessoas que nos procuraram não conseguiram comprovar dentro da normativa essa experiência de 2 anos. Posteriormente a isso, então essas pessoas já infelizmente não foram habilitadas. As fases desse certame, desse edital, né, são inscrição, habilitação, ou seja, depois que você se inscreve, o CMDCA vai analisar a sua inscrição e ver se está tudo ok. Essa comissão vai analisar a sua inscrição e ver se está tudo ok. Depois que você passa por essa fase de análise, você vai para a prova, né? A gente sempre abre entre uma fase e outra, a gente abre a fase de recurso. Então, se entrar com recurso, a gente analisa o recurso e dá resposta. Pois bem, depois vem a prova e algumas pessoas também não foram habilitadas após a fase da prova. Isso é uma pergunta. A instrução normativa que você fala é uma instrução normativa do próprio Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania ou lei municipal? Exatamente. Quando você se referiu na instrução, com relação a esse processo em si? Não, tudo que nós fazemos, todo o trabalho do CMDCA, todo o trabalho da comissão, tudo relacionado ao processo eleitoral, ele está normativado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, está lá dentro do Estatuto, mas também nós trazemos outras normativas. Por exemplo, no município de Groaíras, nós temos uma normativa própria, que é a Lei Municipal 895, que foi aprovada em 2023. Essa lei, ela trata de toda a estrutura, funcionamento do Conselho Tutelar. Então, essa normativa já nos foi trazida pelo próprio Ministério Público, que, inclusive, através lá do CAUPIG, né, que é a comissão que trata especificamente da questão da infância e adolescência. O CAUPIG, ele é um grupo de apoio, né, uma central de apoio, então ele apoia todos os municípios em relação à questão do processo eleitoral. Então, muito antes da gente lançar o edital, o CAUPIG já existiu, e o Ministério Público já exigiu dos municípios que fizesse toda uma normativa, uma normatização da estrutura do Conselho Tutelar e do funcionamento. Regulamentando a exatamente, para regulamentar toda a atuação do Conselho dentro daquele município. Então, quando nós estávamos preparando essa normativa, nessa lei, o projeto de lei para ser enviado, ele foi muito amplamente discutido. Foi amplamente discutido com o Conselho Tutelar, foi discutido, inclusive, com o CMDCA, foi discutido, inclusive, com os conselheiros tutelares, para que eles soubessem que a lei ia mudar e que a nova lei trazia algumas diferenças, trazia algumas novidades. Então, para que eles pudessem entender e pudessem dizer, é bom, não é bom, foi amplamente discutido. E aí depois foi encaminhado para a Câmara como projeto de lei, a Câmara aprovou e ficou muito bom. Ficou muito bom, porque a lei, ela traz luz para aquelas coisas que muitas vezes ficava muito ambíguo de tratar entre a administração e o Conselho. Bom, ouvida a tua voz,
que deixa isso bem claro é esse processo democrático, permitindo que outras instâncias, permitindo que a população, de fato, participe nas decisões, nas tomadas das decisões da cidade. Isso é muito bacana, principalmente nessa nova lei que reestruturou o Conselho Tutelar do município de Groaíras. Pois bem, feita a inscrição, feito esse primeiro momento de seleção, através dos critérios previstos em edital, que também devem constar na lei municipal, eis que vem uma prova. Sim. Quais são o que se cobra nessa prova? Quais são as disciplinas que são cobradas do Conselho Tutelar? Até mesmo, né, por uma orientação do próprio Ministério Público, que também tem normativa para isso, a fase de prova, ela incluía português, informática e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tinha que ter essas 3 disciplinas. Isso tem toda uma lógica, né, Augusto? Quando a gente vai ver o dia a dia do conselheiro tutelar... Ele vai precisar de fazer uma redação oficial. Uma redação, ele precisa fazer ofícios para as instituições. E ele faz através do computador. Exatamente, ele precisa aprender a trabalhar com o computador, trabalhar os programas de computador, trabalhar o Word. Menos o básico, né? Exatamente. Então, assim, muito está sendo exigido, porque muito também está sendo ofertado, né? Os conselheiros agora podem se reeleger ininterruptamente, eles podem concorrer quantas vezes quiserem. Antigamente, eles só podiam fazer recondução por uma vez. Eles tinham um mandato e podiam ser reconduzidos em mais um mandato. Direito a uma reeleição. Agora exato, uma reeleição, isso. Agora não tem mais isso, eles podem concorrer eternamente. Isso é bom. Então, porque permite que a própria população avalie o trabalho que eles estão fazendo na hora de optar por alguém, na hora de exercer o seu direito de sufrágio, né? Exatamente. E aí, assim, essa lei normatizou, né? E depois da lei nós fomos para o passo seguinte. Depois que a gente conseguiu aprovar a lei, a gente foi para o passo seguinte, que foi organizar o CMDCA, criar a comissão, lançar o edital, recebemos as inscrições, fomos na rádio. A gente teve tanta dificuldade com as inscrições que a gente prorrogou o tempo das inscrições. A gente publicou um aditivo, prorrogando o tempo das inscrições. Edvani, só te cortando aqui. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, instância de controle social, de suma importância num processo desse. Porque é o povo fazendo suas escolhas, é o povo participando da gestão pública, principalmente num processo de sistematização, de fortalecimento da política de direitos humanos voltado para a criança e adolescente, não é verdade? E um órgão que às vezes é até desconhecido da população, né? Que não sabe. Engraçado que a maioria da população conhece fortemente o Conselho do Idoso, mas desconhece o Conselho da Criança e do Adolescente. Eu acredito que é do idoso, porque, de fato, já existe toda uma política pública já fortalecida e já, de certa forma, engendrada na nossa sociedade, que tem o Fórum do Idoso. Eu acho que tem mais publicidade. Pois é. Eu acho que merece um estudo, sabe, Augusto? Eu acho que essa coisa merece um estudo para a gente tentar entender por que é que as pessoas aqui em Groaíras, no município de Groaíras, estou falando especificamente de Groaíras, por que é que Groaíras se apropria da questão do Conselho do Idoso e nos busca muito, principalmente, busca até de forma equivocada para fazer denúncia, né? E o Conselho não é um órgão de denúncia, nenhum conselho é um órgão de denúncia. Inclusive, tem gente que procura o Conselho Tutelar para fazer denúncia em relação ao idoso. Chega a ser engraçado, mas até isso a gente já viu acontecer. Mas quando se trata do Conselho da Assistência, do Conselho da Habitação, do Conselho da Criança e do Adolescente e esses outros conselhos, as pessoas aqui em Groaíras ainda não se apropriaram desses espaços. Com relação à questão desse processo de denúncia através dos conselhos, eu já tenho um pensamento um pouco diferente, porque o conselho, por mais que ele não tenha a competência em si de tomar a decisão em si, mas ele, como uma instância de controle social, ele é uma porta aberta para um órgão de suma importância como o próprio Poder Executivo, Poder Legislativo, os órgãos institucionais e o Ministério Público, né? Eis que talvez por isso que as pessoas, quer dizer, aquele mecanismo mais próximo da sociedade sejam os conselhos. Por isso, quanto mais vistos, mais eles serão lembrados e mais eles serão procurados. É impressionante quando você leva determinadas temáticas para você discutir dentro da própria escola, através das conferências, que são riquíssimas para poder fortalecer essa participação popular, como a partir do momento que você leva a informação, por exemplo, uma temática,
violência doméstica e familiar contra a mulher. Se você for discutir na escola, vai acontecer, pode ter certeza que a partir dali é uma porta aberta para uma série de denúncias que vão acontecer. Eis a importância da informação. Dentro desse contexto, eu penso que o Conselho ele tem essa função de, enquanto fazer essa interligação entre a sociedade e os órgãos institucionais. E eu acredito que é por isso que as pessoas acabam buscando muito conselho. Até eu já procurei o próprio conselho. Sempre eu busco porque a gente está sempre aprendendo. Ninguém sabe de tudo, né? Mas, Edvani, voltando aqui, estávamos falando sobre a prova, falando sobre os conhecimentos que são exigidos na prova. Quantos groairenses participaram, chegaram na fase da prova? Chegaram na fase da prova 8 inscritos. 8 pessoas, né, devidamente habilitadas, depois de passar por todas as fases do certame, chegaram na fase da prova 8 pessoas. E aí, assim, foi uma organização interna muito grande, foi feito um processo licitatório para se contratar uma empresa, exclusivamente com vistas a aplicação da prova? Tanto um curso, né, foi feito, ofertado aos candidatos um cursinho rápido para que eles tirassem dúvidas, né? É claro que um curso rápido não dá para você ter todas as aulas de português, todas as aulas de informática e todas as aulas de sistema de garantia de direitos, né? Mas foi ofertada essa possibilidade. Mas essa capacitação é de suma importância para a gente trazer ferramentas para esse pessoal poder trabalhar, né? Exatamente. E para eles, né, foi um a mais, né? Foi um up que a assistência ofertou para que eles pudessem chegar na prova mais seguros, mais tranquilos, né? Menos ansiosos, enfim. E aí, mas mesmo assim, na etapa da prova, infelizmente, 2 candidatos não foram aprovados, né? Não alcançaram a nota mínima. E essa nota mínima não é uma criação do município, não é o município que inventa, isso é uma normativa que já vem diretamente... Quer dizer que na prova tem uma nota de corte? Tem uma nota de corte, porque ela está prevista no edital. Ela já está prevista no edital, que já está previsto no ECA, que já é a orientação do próprio Ministério Público. Então, assim, nada foi tirado da nossa cabeça, nada foi inventado, né? Muitas vezes as pessoas têm um entendimento errôneo de que a gente não quer a participação de uns ou a participação de outros. Nós não temos isso. Quando a gente lançou o edital, quando o CMDCA lançou o edital, quando a comissão lançou o edital, a busca é por candidatos, por pessoas que se inscrevam, que comprovem todas os seus requisitos e que se habilitem devidamente para o processo, né? Nós estamos hoje com um processo eleitoral com 6 candidatos, né, para 5 vagas. Isso já nos impele automaticamente, na virada do ano, virou o ano de 2023 para 2024, o Ministério Público, o CAUPIS já vão ficar em cima do município. O CAUPIS não, o CAUPIS vai pressionar o Ministério Público para pressionar o município para se fazer um processo eleitoral para os suplentes, né? Porque não pode haver um processo eleitoral com menos de 10 candidatos. Haja visto que são 5 vagas para titulares e tem que obrigatoriamente ter 5 suplentes. Então, nós não alcançamos isso. Nós não, na verdade, foi um número alto de municípios aqui no Ceará que não conseguiu alcançar. Teve municípios que, inclusive, foi preciso, por 2 ou 3 vezes, ampliar o prazo de inscrição, fazer uma série de estratégias, porque não conseguia nem os 5. Nós temos 6? Nós temos 6 candidatos. Para 5 vagas. 5 vagas efetivas, fora os suplentes. Quer dizer que o candidato que não entrar não fica na suplência? O candidato que não entrar fica na suplência, mas nós precisamos de 5 suplentes. Então, nós precisamos de mais 4 suplentes. Quer dizer que vai ter que ser um outro processo? No início do ano, nós vamos fazer uma eleição, aí vai ser um processo um pouco mais simples, né, já que é para suplência, vai ser um processo um pouco mais simples. Provavelmente vai se usar o colégio eleitoral, o CMDCA como colégio eleitoral, né? Isso também está previsto nas normativas lá do Estatuto. E no início do ano, a gente já vai ter que começar o ano com essa função, com essa tarefa de começar todo o processo eleitoral para os suplentes. Superada a parte da prova, qual é a fase seguinte? Pronto, aí
Pelo cronograma, né, nós tivemos a prova, depois da prova nós tivemos o prazo de recurso, tudo direitinho, nenhum recurso foi apresentado. E aí a fase seguinte foi aguardar ordeiramente o período previsto para as eleições, para começar a campanha eleitoral. Por quê? Porque nós também somos orientados pela lei eleitoral, né? A lei eleitoral diz qual é o período que deve ser feito campanhas, né? Que são os 45 dias precedentes da data da eleição, iniciados um dia após o limite, concluído 2 dias antes da eleição. No caso, essa lei voltada para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o processo de escolha do Conselho Tutelar, segue, né, as normativas do TRE. Do TSE, aliás. O TRE atua. Tudo nosso, todo o processo é acompanhado pelo TRE e pelo Ministério Público. Inclusive... Ele não só auxilia, não, Edivani, nesse processo? Não, ele atua. Ele atua no sentido de... Esses prazos, só te interrompendo... Sim. Eles deveriam observar, por ser matéria de eleição, eu pensei que eles observavam as leis, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os normativos dos próprios conselhos, do próprio Ministério. Não sabia dessa atuação do... Toda essa normativa é seguida, mas nós também seguimos toda a normativa das eleições. Então, a lei eleitoral também vigora para o processo eleitoral dos conselheiros tutelares. Então, o que pode, o que não pode, qual é o tempo, quando começa, quando conclui, toda a lei eleitoral é seguida também. Pronto, uma das coisas que eu observei nesse período, antes de falar dos candidatos em si, a utilização das redes sociais por parte dos nossos candidatos para divulgarem. Vejo que não é nem a questão mais o audiovisual, eu ainda não vi a questão de trazer em si as suas propostas, né? Mas é mais divulgar o candidato em si. Existe alguma limitação com relação a essa divulgação de propostas? Não, assim, existem fundamentos legais, né? Eles podem utilizar redes sociais, mas tem um rol de coisas que não são permitidas. Da mesma maneira que para eleger prefeito, eleger vereador, eleger governador, eleger deputado, as mesmas normativas da lei para a eleição dos municípios, estados e da União valem também para os conselheiros. Então, eles não podem, por exemplo, eles não podem contratar pessoas, eles não podem utilizar som alto, eles não podem pichar uma parede, utilizar uma parede, eles não podem... Enfim, tem uma série de vedações, né? Na verdade, o documento chama-se vedações que de coisas que eles não podem fazer. Uma série mesmo, não é pouco não, viu? Eles têm que fazer prestação de contas também de campanha? Augusto, prestação de contas como os candidatos, né, políticos, vamos dizer assim, não vejo necessidade porque não há como é que eu posso dizer, um gasto, né, não há pelo menos até onde a gente saiba. Porque, por exemplo, eles não podem ser representados por nenhuma igreja, eles não podem ser representados por nenhum partido político, nenhum candidato político. Eles não podem. Eles não podem ser associados, associar sua imagem a nenhum desses espaços. Nesse processo de evolução social, eu acredito que vai chegar um momento em que se vai ter que prestar contas também. Até porque tem a produção do santinho, tem a utilização, por exemplo, tem alguém, eu não sei se é o caso concreto, se já existe aqui na nossa cidade, de se impulsionar nas redes sociais e tudo isso tem um gasto. Sim, né? Isso não nos foi repassado em nenhuma das nossas reuniões com o Ministério Público, né, e nem com o pessoal do TSE. Até o momento, nada disso foi nos repassado. Mas eu acredito que a evolução... Não tem, mas eu acredito que a evolução tende a futuramente trazer isso. Caminhamos para isso. Porque é uma forma de você trazer também um processo, porque você vê toda a peneira que tem um edital, um determinado momento com critérios objetivos, que as pessoas comparecem e comprovam aqueles critérios, depois tem uma prova, isso aí vai selecionando, vai afunilando. Mas lá na frente, por exemplo, a questão do poder financeiro, ele pode sim influenciar, infelizmente, ele influencia-se na escolha de algumas pessoas, sim, que se deixam levar pelo brinde, que não pode ser dado. Eu acredito que existe essa limitação com relação a isso. Está entendendo? De jeito nenhum. E eu acredito que caminhemos para no futuro
quem sabe, houver de fato essa questão da obrigação até de prestação de contas, o que não é uma realidade ainda hoje, né? Nunca Não aconteceu. acho difícil. Não acho difícil, inclusive, vou ser sincera, a depender de certas situações, eu acho até mais do que necessário. Tu né? tá vendo como essa conversa é produtiva? É. Daqui já está saindo alguma coisa, uma ideia Interessante, né? Mas Já... uma observação que surge de uma conversa natural, que vai surgindo duas pessoas com ponto de vista técnicos, mas que se complementam, né? E acaba que a gente acaba contribuindo dentro do próprio processo, né? Além de trazer a informação, que a gente está tentando detalhar aqui como funciona o processo, a gente está trazendo também a sugestão positiva para a maturação desse processo, que é bem democrático do jeito como você já bem colocou. Mas, Edvani, bem, passada a prova, nós já estamos nos aproximando, estamos aí a poucos dias da eleição, bem em que pertinho. Quem pode votar, Edvani? Então, todos os eleitores que estiverem, né, com devidamente inscritos, que estiverem com a sua situação regularizada dentro do município, todo o colégio eleitoral do município pode votar. Todas as pessoas. Sou obrigada a votar? Não, você não é obrigado a votar. A eleição para Conselho Tutelar, diferente da eleição para prefeito, governador, etc., ela não é uma eleição obrigatória. Ela é uma eleição que a pessoa vai exercer sua cidadania, vai escolher o seu candidato de livre e espontânea vontade. Excelente tua colocação com relação a exercício de cidadania. Exercício de cidadania. Nesse contexto, nós convidamos as pessoas que venham participar desse evento. Escolha dentre os candidatos que aí estão o seu candidato, vá lá e vote, porque você está fortalecendo, você está ajudando a fortalecer o sistema, como já colocamos aqui várias vezes, a própria política voltada para o trabalho com a criança e o adolescente dentro da nossa cidade. Não deixe de votar, não custa nada. Tire lá a sua manhãzinha, vá lá vá exercer a sua cidadania, como bem colocou a nossa entrevistada. Mas nesse processo, quem são os candidatos que hoje concorrem às vagas do Conselho Tutelar de Groaíras? Pronto. Nós temos, né, como eu disse agora há pouco, nós temos 6 candidatos. Desses 6 candidatos, 3 estão em recondução. O que é recondução? É o nome que a gente dá para a reeleição de um conselheiro. O conselheiro já atua, já é conselheiro atualmente, mas ele se candidatou novamente, foi habilitado e está concorrendo novamente à vaga. Então, se ele estiver concorrendo novamente à vaga, no próximo dia 10 de janeiro, se ele for eleito, né, nas urnas, no próximo dia 10 de janeiro de 2024, ele já assume novamente a mesma vaga que ele já estava assumindo, certo? Ele continua no mandato. Hoje nós temos 6 candidatos, 3 deles são de recondução e 3 são candidatos novos, são pessoas novas que estão tentando a primeira vez a sua eleição para o Conselho Tutelar, né? Vamos lá, nós temos, entre os candidatos que estão em recondução, nós temos a Darquiara Azevedo, nós temos o Marcos Vinícius e nós temos a Silvia Regina. Né? E entre os novatos, nós temos a Conceição Fernandes, nós temos a Elioene Souza e nós temos o Jaderson Vasconcelos. São esses 6 candidatos. Edvani, são 6 candidatos para 5 vagas, reforçando. São 5 vagas para atuar no Conselho. Por quê? Porque a lei diz que todos os municípios têm que ter um conselho tutelar com 5 conselheiros tutelares atuando, obrigatoriamente. Municípios que têm mais de 100 mil habitantes precisam ter 2 conselhos. Então, é mais ou menos um conselho para cada 100 mil habitantes, tá certo? E aí, esses conselheiros, 5 deles vão ser, os 5 mais votados vão assumir as 5 vagas efetivas. E um deles, né, o que ficar em 6ª colocação, vai ser o conselheiro suplente, entendeu? Então, por que é importante ter suplente? Os conselheiros efetivos, eles tiram férias.
Nós temos entre elas, entre os conselheiros, mulheres que podem, né, eventualmente engravidar e vão precisar tirar o seu tempo de licença maternidade. Nós temos pessoas que podem, por algum motivo, Deus o livre, mas podem, por algum motivo, ter algum problema de saúde, precisar se ausentar, né, precisar tirar algum tipo de licença, alguma coisa para tratamento, ou precisar, por algum, enfim, um acidente, enfim, de alguma maneira precisa se ausentar. Então, o suplente, ele assume imediatamente a vaga do titular. Ah, mas tem um suplente. Sim, tem um suplente, mas e se nós precisarmos de um outro? Né? Digamos que nós tenhamos uma mulher que engravidou, está em plena licença maternidade, e quem é que vai tirar férias dos outros conselheiros? Porque eles tiram férias, eles têm que tirar férias. A legislação trabalhista garante o período de férias, né, dentro dos 12 meses trabalhados. Então, assim, a gente precisa ter mais de um suplente, né? Então, o ideal correto seriam 5 titulares e 5 suplentes. Infelizmente, a gente só tem um candidato a ser suplente. Por isso que, no início do ano que vem, nós vamos precisar fazer eleição para suplência. Nós falamos tanto do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Quem é o presidente atualmente? Atualmente, a presidência está sendo exercida pela sociedade civil, né? Quem está à frente da presidência do CMDCA hoje é o Edson Portela, que representando a Cultura Viva. E a vice-presidência, o conselho ele é sempre assim, a presidência é ONG, a vice-presidência é OG ou vice-versa. Né? Então, quando o presidente é representante da sociedade civil, o vice-presidente é representante do governo. Então, a vice-presidente do CMDCA hoje é a Lilian Ruth Souza, que ela é assistente social também, né? Atua no CRAS de Groaíras. E aí a gente tem essa dobradinha, sociedade civil e governo na presidência do CMDCA. E a comissão eleitoral que está conduzindo o processo de eleição do Conselho Tutelar, tem quantos membros? São, se eu não me engano, eu não tenho certeza, Augusto, porque eu não faço parte da comissão, né? E aí eu sou um apoio técnico. A comissão, ela toma suas decisões, mas sempre que ela precisa me consultar, ela me convoca. Mas, se eu não me engano, são 5 membros. Hoje são 5 membros decidindo todas as coisas necessárias relacionadas ao processo. Inclusive, a Ruth e o Edson Portela fazem parte dessa comissão. Mas a gente não poderia perder a oportunidade de estar trazendo esse espaço, que é, sim, também de fortalecimento da própria política voltada para a criança e adolescente. Pois bem, você poderia trazer a informação de onde nós teremos as sessões funcionando para a votação, de que hora a que hora? Sim. Qual a sessão que eu devo procurar? Pronto. A gente vai, como a gente disse, né, como a gente já mencionou aqui, o processo ele não é obrigatório e ele é simplificado, né, o mais simples possível. Por quê? Porque não tem todo aquele número de pessoas, são 6 candidatos, você escolhe um candidato, você não pode votar em mais de um candidato, você escolhe um candidato e você digita lá na urna. É importante dizer, serão urnas eletrônicas, viu, gente? Todo o apoio do TSE tem sido dado. Recentemente, nós fizemos a capacitação dos mesários que vão trabalhar em todas as sessões. Então, vamos lá para as sessões, para você saber. Não tem nenhuma complicação. Ó. Aqui na sede do município, vão funcionar 3 urnas na Escola Noélia. Ali, nessas 3 urnas, estarão distribuídas todas as sessões da sede. Todas as sessões da sede. Quem vota na sede se dirige ao Noélia. Quem vota na sede se dirige para o Noélia. Simples assim. Ah, Edivani, mas eu voto lá no Monsenhor Linhares. Não tem urna no Monsenhor Linhares. Vá para o Noélia. A sua sessão vai estar em uma dessas urnas. Certo? E assim que você chegar lá, com certeza vai ter todo um direcionamento, as pessoas vão lhe informar onde vai estar a sua urna. Que documento levar para votar? Muito importante, minha gente. Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente, por uma questão percebida recentemente, mas obrigatoriamente você tem que levar a identidade e o título. Documento com foto. Documento. Pois é. Nas eleições comuns, né, geralmente com a identidade você vota, sem nenhum problema. Mas lembre-se, nós estamos reunindo todas as urnas da sede num único lugar, certo? Então, para isso, a gente precisa conferir o título.
Então, é muito importante que você leve seu documento de identidade para que a gente saiba que você realmente é você, né? E você leve o título de eleitor. É necessário, tá certo? Então, na sede, todo mundo que vota na sede vai para o Noélia. Chegando no Noélia, você será direcionado para a sua sessão. E não se preocupe, não é uma eleição extremamente concorrida, então provavelmente você não vai se deparar com filas e essas coisas. Deus me livre, de jeito nenhum, nada de boca de urna. Nós teremos também, né, para atender a zona rural, nós vamos ter uma urna no posto de saúde da Boa Vista. Inclusive, hoje, a comissão visitou os locais, né, para ver toda a estrutura, para ter certeza de que tudo vai estar certo no dia, se lá tem água, se lá a energia está boa. Enfim, nós vamos fazer toda uma vistoria nos locais hoje, viu? Então, nós vamos ter uma urna na Boa Vista. Então, todo o pessoal que vota por ali, nas localidades da Boa Vista, se dirige para a Boa Vista. Nós vamos ter uma urna na escola do Itamaracá, nós vamos ter uma urna e nós vamos ter também uma local de votação no Juá, tá certo? Quero dizer para vocês que lá na Boa Vista vão estar as urnas, as seções 127 e 128, né? Vai atender o pessoal que vota nas seções 127 e 128. Se lá no seu título, onde tem seção, tiver 127 e 128, você se dirige para Boa Vista, tá certo? Para a urna do Juá, que vai ficar na escola do Juá, né? Para a urna do Juá, vão as seções 122, 120 e 123. Então, vou organizando 120, 122, 123. Todas essas urnas, porque ali no Juá, provavelmente estão os eleitores ali do córrego, daquela região, né? Perdão, do córrego não, desculpa. Provavelmente estão os eleitores ali daquela cercania do Juá. Aroeiras, aquele pessoal que fica ali por perto, né? Então, se no seu título, observe, tem o número do seu título, aí do lado tem assim, seção. Se lá na sua seção for 120, 122 ou 123, você vota na escola do Juá, tá certo? As urnas do Itamaracá. No Itamaracá nós também vamos ter uma urna, e essa urna ela vai atender as sessões. Vai funcionar na escola? Vai funcionar na escola. Vai funcionar lá na escola. E ela vai atender as sessões 131, 134, 135, 136 e 137. Essas urnas, elas geralmente nas eleições, elas estão na escola ou estão ali na UBS. Essas urnas, elas funcionam num desses dois locais. Então, se você vota ou na escola do Itamaracá ou na unidade de saúde, né, José Cornélio Ximenes Mato, sua urna provavelmente é a do Itamaracá. Então, vou repetir o número, tá bom? As seções 131, 134, 135, 136 e 137 vão se dirigir para o Itamaracá. Tudo bem? E as demais sessões são as sessões da sede, que a gente já explicou. Então, se você votava na creche para a infância, na Nossa Senhora do Rosário, lá no Monsenhor Linhares, ou se você votava a seção da Lagoa das Bestas, também está na sede, viu? Lagoa das Bestas, que é a seção 133, também está na sede. E Marrecas? Marrecas, eu não tenho o nome da localidade, mas Marrecas geralmente vota aqui na sede. No período eleitoral, se não me engano, muita gente das Marrecas vota na escola pró-infância. Então vota aqui na sede, né? Aí pode ir direto para o Noélia. Outra pergunta. Concluiu com relação à distribuição das urnas? Sim. Pronto. Pois bem, e o horário de votação? Mesmo período eleitoral? Mesmo período eleitoral, 8 da manhã às 5 da tarde. Mesma coisa, a gente tem a mesma dinâmica, são urnas eletrônicas, o Ministério Público vai acompanhar,
O Tribunal Regional Eleitoral, né, o TRE, ele não vai trabalhar, mas ele está acompanhando todo o processo, capacitando o povo, emprestou as urnas, está tirando todos os relatórios, está fazendo toda a orientação da equipe. Na contabilidade, na contabilidade dos votos também, né? Porque é imediato assim que encerra as eleições, exato, mas quem faz a compilação vai ser através do juiz eleitoral. Né? E eu acho sempre muito importante, pode parecer até chover no molhado, viu, gente? Mas eu acho sempre muito importante dizer que todo o processo é acompanhado pelo Ministério Público, para as pessoas entenderem que não existe nenhum tipo de fraude ou desencaminhamento das coisas. Edvani, eu acredito muito no Ministério Público. E principalmente em se tratando de Groaíras, que nós vemos no processo, já há alguns anos, num processo de maturação popular, as pessoas hoje participam cada vez mais. E nós, groairenses, somos protagonistas nesse processo. Uhum. A gente não pode visualizar A ou B, é a cidade. É uma cidade que se politiza, é uma cidade que procura participar cada vez mais. Dentro desse contexto, por isso que às vezes as pessoas procuram os conselhos, é um processo educativo. E o Ministério Público ela tem uma parcela de suma importância nesse contexto. Lembro aqui, principalmente com as mulheres que nós tivemos aqui no Ministério Público, que a doutora Liduína, sim, que foi protagonista de grandes transformações sociais dentro da nossa cidade, doutora Cristiane Valéria, que teve até bem pouco tempo aqui, que vestiu com muita garra, eu acredito que tenha sido a primeira comarca dela, então ela tinha sido aprovada no concurso do Ministério Público, mas que trabalhou com muita garra assim, em prol da nossa sociedade. E eu acredito que a tendência é só maturar cada vez mais esse processo. E conhecendo bem o povo de Groaíras, eu acredito que muitas pessoas vão comparecer para votar. Eu espero. Certo? Uma coisa interessante, o nível de campanha entre os candidatos, pelo menos eu não sei se é porque está havendo tanta disputa dentro desse contexto do quadro que se desenhou e que você nos colocou, os candidatos, esqueceu de falar algum? Nós temos a Conceição, nós temos o Jader, né? Nós temos a Elione, nós temos Darquiara, Marcos Vinícius, Silvia Regina. Dentro desse contexto, eu vejo que eles fizeram uma campanha de forma bastante ordeira. Sim, tá entendendo? Respeitosa. De forma respeitosa. Mas eu acredito também que tem muito a ver, sabe, com esse acompanhamento mais de próximo do Ministério Público. Eu achei muito bacana, porque eu vi uma abordagem de uma das candidatas, até disse que era mulher, né? Mas ela fez a abordagem e a pessoa disse que alguém já tinha uma preferência. E ela respeitou totalmente. Eu achei muito bacana o posicionamento dela. Educativo, democrático. Bom. Isso é fruto de educação, desse processo de maturação. Mas ainda tenho perguntas com relação ao dia da eleição. Posso levar minha colinha? Pode, não tem nenhum problema. Sua colinha, um nomezinho escrito no papel, o número do candidato, não tem nenhum problema. Pode procurar nas redes sociais, tirar algum tipo de print. O que não pode? É o que realmente prático não pode na eleição. Não pode estar com celular, né? A gente vai ter esse cuidado. Apesar de não ser uma eleição obrigatória, uma eleição com toda a rigidez da eleição política, mas ela também é acompanhada pelo Ministério Público, a gente também tem as nossas normativas. Como eu disse, a mesma lei que se aplica à eleição política também se aplica à questão da eleição para Conselho Tutelar. Né? Edvani, a hora já está avançada. Tá, que pena, Infelizmente, gente. Se nós... como você disse inicialmente, sempre que nos encontramos, dá para fazer um podcast a cada conversa. Mas sempre ela é muito rica. Neste momento, em se tratando de Conselho Tutelar, eu acho que nós trouxemos para a nossa população informações de grande importância nesse processo democrático. Nós estamos falando de democracia, nós estamos aqui para fortalecer, para fazer parte desse processo de fortalecimento. Então, antes de apresentar os nossos agradecimentos, fica o espaço aberto para que você faça suas colocações finais, suas considerações. Eu queria dizer para as famílias de Groaíras que a família é a célula máter da sociedade. E a criança, ela depende da família dela. Infelizmente, e a prática tem nos mostrado isso todo dia, nem todas as famílias são famílias que protegem. Nem todas as famílias são famílias que cumprem diariamente, cotidianamente, o seu papel, suas funções
parentais em relação à criança e ao adolescente. Então, nós temos famílias que agridem, temos famílias que negligenciam, temos famílias que violentam, né? E é muito importante que o órgão que protege a criança na defesa dos seus direitos, ele esteja totalmente, plenamente capacitado para exercer essa função de proteção. Então, aí reside a necessidade e a importância de cada groairense ir às urnas no dia 1º de outubro, votar e escolher o seu conselheiro. Para quê? Para ter certeza que a família que exerce o seu papel, né, a sua função parental, vai ser cada vez mais fortalecida nisso. E a família que não exerce vai ter um órgão de aconselhamento, de orientação, né, e de direcionamento para que ela consiga, com todo o processo, com todo o acompanhamento, se organizar para cumprir sua função parental. A família, ela é o lugar onde a criança cresce. E se uma família não consegue ofertar para a criança aquilo que ela necessita, nós teremos futuramente, cada vez mais, adultos complicados que vão reverberar negativamente na sociedade. Então, eu convido você, groairense, no dia 1º de outubro, compareça. Vá com seu título, com a sua identidade, compareça na urna e exerça sua cidadania e eleja um conselheiro tutelar. Vá legitimar esse processo democrático, legitimar essa eleição, fortaleça o sistema de proteção da criança e do adolescente da nossa cidade. Exato. Edvani, mais alguma coisa? Só agradecer. Muito obrigada ao Campus Produtora, obrigada ao Growcast, obrigada pela sua presença, pela sua acolhida, por facilitar esse momento para a gente. Só agradecer mesmo. Obrigada à população. Enfim, tivemos o privilégio de tê-la conosco. Nosso primeiro programa, um programa de muito aprendizado, ainda temos muito o que aprender, mas temos muito o que colaborar com a nossa cidade. E nesse processo, é um processo de construção. Ele não se faz sozinho. Isso aqui você viu tanto o quanto é trabalhoso, mas o objetivo é esse, é trazer a boa informação, é tratar bem das coisas da nossa cidade, é capacitar a nossa população também. Eis a sua importância nesse momento ímpar. Então, eu, Augusto Martins, apresentador do nosso Growcast, e ao Campus Produtora, só temos a agradecer, deixar de portas abertas, que a população de fato compareça para validar este importante momento democrático, porque nós precisamos a todo momento estarmos unidos em prol da democracia. Ela é quem nos fortalece, ela é quem nos constrói. Edvani, foi um prazer. Seja bem-vinda. Estamos aqui para lhe abraçar, sempre que precisar. E a você, nosso ouvinte, muito obrigado. Nos assista, nos acompanhe nas redes sociais e nos prestigie, porque a sua participação, a sua colaboração, o seu like é quem fortalece o nosso trabalho, é quem nos anima a tentar buscar sempre temas desafiadores. Nós estamos tratando das coisas da nossa cidade, mas estamos nas redes sociais para o mundo. Um grande beijo e até uma próxima oportunidade, porque Deus vai nos permitir.